Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Que bom que o Senhor marcou mais esse momento aqui conosco, que podemos partilhar um pouco da palavra de Deus. Desta feita eu gostaria de ler um texto bastante conhecido, que é o Salmo de número 133, que diz assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a orla dos seus pés e corre sobre os seus vestidos. É como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre o manso de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse texto é muito conhecido pelos cristãos, que as pessoas sempre citam quando querem falar de união, da importância da união. Muito embora, porém, melhor dizendo, apesar de ser muito conhecido, ele é muito pouco explicado, e quando não é explicado, eu acredito que a gente perde a essência daquilo que, na verdade, o salmista queria traduzir, ou principalmente do qual o desejo de Deus ao fazer registrar o Salmo 133. Esse salmo está no grupo, no conjunto de salmos que é chamado de salmos de romagem ou salmos de subida, que eram salmos cantados pelos judeus quando eles subiam para se apresentar perante Deus 3 vezes ao ano. Como era uma multidão, as pessoas subiam em romaria cantando 14 salmos e esse era um deles. Mas é preciso que a gente tenha clareza para saber o que é que esse salmo diz. O que é que tem a ver, por exemplo, a amizade, o que é que tem a ver a união com o óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão e rola até a orla dos seus vestidos. Para entender esse texto, que a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão e rola até as orlas do seu vestido. É preciso que a gente se remeta, vá estudar, vá analisar aquilo que a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 30, do versículo 22 até o versículo 31. Nesse texto, a Bíblia diz que Deus chama Moisés e diz, olha Moisés, eu quero que você prepare para mim um perfume precioso, um perfume especial. Então Deus diz, olha, pega azeite de oliva, o mais puro azeite de oliva, e junte a ele 4 substâncias aromáticas, como a mirra, o cálamo, a cássia e a canela aromática, 4 especiarias, 4 produtos que não eram encontrados facilmente, que custavam muito dinheiro, e Deus diz, pega essas mais puras especiarias e faz um perfume especial, entrega a um perfumista e faz um perfume especial. E Deus disse, olha, esse perfume é para você ungir todos os utensílios do tabernáculo, e é também para ungir Arão e os seus filhos. E ele diz, olha, esse perfume não é para os homens, então ninguém pode fazer um igual e utilizar, porque esse perfume é para Deus. E a pessoa que desobedecer e usar um perfume desse, essa pessoa morrerá. O que Deus estava dizendo para Moisés, olha Moisés, é que quando você ungir os utensílios do tabernáculo, quando você ungir o Arão, é um perfume, o cheiro sobe, e esse cheiro que subir agrada a Deus. O que o salmista está dizendo é que a amizade, o companheirismo vem de Deus. Veja que a substância Deus deu. Deus disse também a quantidade de cada substância, e depois disse, faça um perfume especial para uma função que Deus quer. O perfume veio de Deus, o perfume exerce a função que Deus quer, e depois que exerce a função, ele sobe como cheiro agradável a Deus. A amizade tem essa característica, o amor tem essa característica, a união tem essa característica de vir de Deus, de exercer a função que Deus quer, e exercendo, volta para Deus. É como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre o Monte Sião, e ali ordena a bênção para sempre.
O Monte Hermon fica na parte norte de Israel. É um monte que chega a mais de 2.700 metros de altitude. Lá em cima do Monte Hermon neva. Na verdade não é um monte, é uma cordilheira, são vários montes. Se a gente colocar, por exemplo, no Google, Monte Hermon, vai aparecer lá uma estação de esqui, porque hoje é uma estação de esqui. Lá neva tanto que a neve se aglomera e forma uma estação de esqui. E quando vai mudando as estações do ano, essa neve vai derretendo. E quando ela vai derretendo, ela percorre rochas, percorre pequenos córregos e vai descendo a ponto de formar pequenas cachoeiras, pequenos lagos, e essas pequenas cachoeiras e pequenos lagos formam o Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio que corta uma região seca. E onde ele vai alcançando, e onde ele vai passando, vai transformando o clima, vai transformando a aridez do solo, vai pondo àquela região alguma vegetação. O orvalho do Monte Hermon, alguns estudiosos dizem que ao derredor do Monte Hermon, o calor chega a 50 graus. Mas no local onde o orvalho desce, o orvalho se instala na terra, e aquele orvalho faz com que a vegetação nasça, e essa vegetação muda a convivência, o ambiente de onde o orvalho chega. O orvalho do Monte Hermon, queridos irmãos, é comparado à amizade, porque quando as pessoas estão na dureza da vida, debaixo de um sol causticante do que são os problemas, a doença, a dificuldade, a fome, a miséria, quando as pessoas estão debaixo de muita dificuldade, que alguém estende a mão, que alguém ajuda, que alguém ama intensamente, que alguém se coloca e se põe do seu lado para cooperar, nós mudamos a vida do outro. A vida do outro é transformada. De um momento de dor e de tristeza se transforma em um momento de delícia, de alegria, de paz e de tranquilidade. O que Deus quer dizer com esse salmo é que nesse momento em que muitos vivem sob a aridez do sol causticante da vida, da dor, do sofrimento, da necessidade, da miséria, da fome, da doença, da morte, nesse momento é preciso que a gente ame intensamente. É preciso que a gente estenda a nossa mão. É preciso que a gente coopere, é preciso que a gente console, é preciso que a gente chore com os que choram. Que se alegre com os que se alegram. A vontade de Deus é que nesse momento a igreja compreenda qual é a sua missão. O Senhor já dizia que os maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao outro como o Senhor Jesus amou. Ame ao Senhor, ame ao outro. Estenda a sua mão, ajude e coopere nesse momento de dificuldade. E nós passaremos por essa tribulação, passaremos por esse momento difícil, porque a união faz a força. A união agrada a Deus. A união veio dos céus. Ele atinge a função que Deus quer, que é mudar a vida das pessoas. E isso sobe com um cheiro de agrado ao Senhor. E Deus se alegra com a união, com o amor, com a cooperação. Ame intensamente. Ame como Deus amou. Em nome de Jesus. Amém.